E aí, beleza? Lucas Moura aqui. Nesse vídeo você vai aprender o que são constantes, como usar e como que ela vai melhorar o seu código. E para eu te explicar o que são constantes, primeiro você precisa entender o que são Magic Numbers, ou números mágicos. Tá, mas o que é Magic Numbers, Lucas? O que você está falando? Basicamente, o Magic Number que eles falam é quando você coloca um valor diretamente no seu código. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma classe que seja, por exemplo, login.java. Nessa classe, imagine que você vai ter uma classe que representa um login de usuário e senha. Então você vai ter um método que vai verificar se o usuário digitou uma senha válida, por exemplo. Então eu poderia aqui criar um método public boolean verificar senha. Nesse método, eu quero verificar a senha que foi passada aqui. Então, por exemplo, senha. Aqui, eu posso colocar uma verificação, uma validação, que é o seguinte. Eu posso verificar o tamanho dessa string, que é a senha. Então, senha.length, que retorna o tamanho da minha string. Eu quero verificar se essa senha tenha uma quantidade, por exemplo, de 7 caracteres. Então, eu poderia fazer senha.length precisa ter um tamanho maior ou igual a 7. Dessa forma aqui. Se for maior ou igual a 7, eu vou imprimir senha válida. Caso contrário, eu vou imprimir senha inválida. Aqui eu coloquei para retornar o boolean, mas vamos colocar aqui void só para exemplificar aqui. Então, eu tenho o seguinte, eu verifico se o tamanho da minha senha é maior que 7. Esse 7 aqui é um Magic Number. Por quê? Porque é um valor que eu coloquei aqui, então eu não salvei esse 7 em nenhuma variável, eu coloquei aqui direto porque faz sentido para mim. O problema é que esse número aqui que eu digitei, ele pode ser de difícil entendimento para outros desenvolvedores ou até mesmo para você. Então, o outro desenvolvedor vai pegar esse código e vai pensar o seguinte, 7? O que é esse 7? Para esse caso aqui está até simples de identificar, aqui é o tamanho. Mas dependendo do código, o valor que você definir, por exemplo, para alguma condição ou para alguma outra lógica de código, pode ser que aquele valor não faça muito sentido para o desenvolvedor. Então aqui você poderia usar uma constante. E o que seria essa constante? Seria basicamente uma variável que vai representar o tamanho que é 7. Então, por exemplo, eu poderia criar uma variável int tamanho mínimo senha. E aqui eu coloco 7. E agora eu troco aqui o 7 por tamanho mínimo senha. Olha o tanto que já melhorou o nosso código. Então eu tenho senha.length precisa ser maior ou igual a tamanho mínimo. Olha o tanto que melhorou a legibilidade do nosso código. Mas isso aqui ainda não segue os padrões de uma constante. Porque para mim definir uma constante, eu preciso ter algumas regrinhas que é o seguinte. Eu preciso falar que a minha constante seja static. Ela também precisa ter um nome em um padrão snake case. O que é esse snake case? Você já vai ver. E também precisa ser final. Então, para começar aqui, eu quero fazer o seguinte. Aqui, em login, vamos criar um atributo que vai ser int. Posso até copiar esse aqui. Vou copiar isso aqui e mover para cá. Aqui, eu preciso definir que essa variável vai ser uma final. Então, vou colocar final. Mas o que é final? Se você viu nessa aula aqui, o final ele é um modificador que ele tem alguns comportamentos para métodos e classes. Eu não vou dar spoiler, porque se você não viu, vai lá e assiste esse vídeo. Mas quando você define um atributo, uma variável como final, ela vai ter aquele valor para sempre. Então, ela nasceu com o valor 7, esse valor não vai poder ser alterado. Então, se eu vier aqui em verificar senha e digitar, então, por exemplo, o atributo aqui começou com o valor 7. Eu vou tentar trocar o valor dessa variável aqui para 10. Olha aqui o Java já alertando um erro. Está falando o seguinte, tamanho mínimo senha não pode ser alterada. Ou seja, ela é uma final. Então, é uma constante, literalmente. Então, sempre vai ter esse valor 7. Bom, agora o próximo passo aqui é definir essa variável como static. Então, vou colocar aqui static. O que é esse static? Quando um atributo é static,
você consegue usar ele, por exemplo, login. Então, se eu vier aqui em app.java, se eu fizer login.tamanho mínimo senha, eu consigo. Porque esse atributo aqui, ele é estático. Ou seja, eu não preciso fazer login é igual a new login e depois que criar o objeto login para mim acessar esse tamanho mínimo senha. Quando você tem um atributo estático, você consegue acessar ele diretamente. E tem um outro motivo da constante ser static, que é o seguinte: quando você cria uma variável, um atributo de classe aqui, como por exemplo tamanho mínimo senha, como estático, o Java, o que ele vai fazer? Sempre quando você cria uma variável, ele vai lá e armazena o valor daquela variável na memória. Então, se você criar um novo objeto login, ele vai lá, tira um pedaço de memória do seu computador e armazena aquela variável. Então, ele vai alocando ali na sua memória. Quando você tem um atributo estático, sempre quando você criar um novo objeto, por exemplo, login, então, por exemplo, aqui eu tenho login A. Se eu tivesse outros objetos, como por exemplo login B, login C, quando ele é estático, sempre quando você criar um objeto, ele vai ter sempre apenas um espaço na memória alocado. Então é como se para todos os objetos que existem do tipo login, só vai existir um espaço na memória para esse tamanho mínimo senha. Agora, se eu tivesse aqui, por exemplo, private string nome igual a Lucas, esse atributo nome aqui, sempre quando você criar um novo objeto do tipo login, diferente do static, ele vai armazenar um novo espaço na memória do seu computador, entendeu? Então sempre quando você criar um objeto, ele vai lá e vai reduzir a memória do seu computador. Já o static não, ele vai ser fixo independente aí de quantos objetos você criar. Então perceba o seguinte: como uma constante vai ter sempre um valor fixo, para que você vai ficar usando mais espaço da memória do seu computador, sendo que ele vai ser igual para todas as classes login e ele vai ter sempre um valor fixo. Então, por isso que você usa o static. E uma outra regrinha é o snake case. O que é isso, Lucas? Quando você cria, por exemplo, um método, você já está acostumado a criar no padrão que é o camel case, que é o seguinte: você tem, por exemplo, você tem esse método de verificar senha. Então, no português seria verificar senha. Quando a gente cria um método, a gente transforma isso aqui. Então, onde tem um espaço, a gente junta. Então, por exemplo, verificar senha. E na primeira letra aqui da próxima palavra, a gente coloca maiúsculo. Então, por exemplo, se fosse verificar, sei lá, senha grande, você coloca sempre a primeira letra da próxima palavra com a letra maiúscula. Já o snake case é o seguinte: você vai colocar tudo maiúsculo. Então, por exemplo, verificar senha. E aonde que deveria ter o espaço, você vai colocar um underline. Então, por exemplo, você tem, imagina que em português você tem verificar senha. Em camel case, você tem verificar senha. Já no snake case, você tem tudo maiúsculo, verificar, e onde tem espaço, aqui você coloca um underline. Então aqui, em tamanho mínimo senha, você vai transformar ele em snake case. Como que você faz isso? Aqui em tamanho mínimo senha, vamos colocar tudo maiúsculo. Então, tamanho mínimo senha. Aqui, separando o tamanho e o mínimo, nós colocamos o underline. E aqui, entre o mínimo e senha, também colocamos um outro underline. E agora basta a gente fazer o seguinte: posso apagar isso aqui e vou colocar aqui tamanho mínimo senha. Então, dessa forma aqui, nós estamos definindo que essa variável aqui é uma constante. Você não é obrigado a usar nem o static, nem o final, nem esse snake case aqui. Mas isso é uma boa prática. Então, se você quer ser um desenvolvedor ou uma desenvolvedora top, você vai usar esse padrão aqui que eu estou te mostrando, tá bom? Então, lembra, static, final e o padrão snake case. Aqui, eu não coloquei nenhum modificador que é o public ou private, mas você tem que colocar. Eu esqueci. Mas você vai pensar o seguinte: tamanho mínimo senha, eu preciso acessar
essa constante fora dessa classe, se você acha que essa constante vai ser usada por outras classes, você vai e coloca aqui como public. Ah, não vai ser usado por outras classes, vai ser usado apenas aqui em login. Então lembra de usar aquela regra de sempre deixar o mais restrito possível um atributo, ou uma classe, ou um método. Então se não vai ser usado, você coloca como private, dessa forma aqui. Vou te interromper aqui rapidinho, só para falar da nossa comunidade no Discord. Então foi criado um servidor no Discord, e lá você pode compartilhar conhecimentos, tirar suas dúvidas com outras pessoas que também consomem esse conteúdo aqui do YouTube, do Instagram e do TikTok. Então, o link está aqui na descrição do vídeo, vai lá e se inscreve. Então, bora pro vídeo. Eu vou dar um outro exemplo, que é o seguinte. Eu vou criar aqui uma classe que é CPF. Então, coloquei aqui como class CPF. Aqui eu vou criar um método public void validar. E aqui eu vou receber uma string que representa um CPF. E o número desse CPF, ele tem um padrão. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar letras para representar cada número do seu CPF. Então, por exemplo, eu tenho ABC, D, E, F, G, H, I, traço, JK. Cada número aqui representa uma informação. Então, por exemplo, aqui, do A ao H é um identificador que a Receita Federal emite. Já a posição aqui I é a região onde foi emitido o seu CPF. E esses dois últimos números representam os dígitos verificadores. Então perceba que você tem muitas informações relacionadas a cada índice desse CPF. Então você tem o índice 0, que é o A, o índice 1, que é o B, o índice 2, que é o C, e assim em diante. Agora imagine que você quer pegar a região desse CPF. Você poderia fazer int região é cpf.char@, ou seja, aqui char@, isso. Eu quero pegar um caractere na posição, por exemplo, qual que é o identificador que representa a região. Então 0, 1, 2, esquece os pontos, vou tirar os pontos aqui. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8 é o índice dessa string aqui, que representa a região. Então, aqui é o 8. Então, eu posso fazer char@8. Agora, eu quero pegar o primeiro dígito verificador e o segundo. Então, 8, 9. Então, o próximo aqui é o J. E o K aqui é o 10. Então, por exemplo, primeiro dígito verificador, eu posso definir que é cpf.char@9. E também para o 10 ali eu faço a mesma coisa. Vou duplicar essa linha aqui, Shift Alt. Aqui faltou um char@. Vou duplicar essa linha e aqui, ao invés de primeiro, eu vou colocar segundo. Então aqui eu vou colocar 10. O problema é que esse 8, 9 e 10 são magic numbers. E como que eu resolvo isso? Isso, criando constantes. Então eu poderia aqui fazer o seguinte: criar uma constante que vai representar o índice da região. Então, por exemplo, eu posso fazer índice região CPF. E aqui eu coloco 8. Aqui é inteiro, private int. O que mais que precisa aqui? Eu preciso definir que é final. Então, coloquei final aqui também. E o que mais? Isso, static. Pronto. Então, agora eu tenho a minha constante. Então, no lugar do 8 aqui, eu coloco essa constante aqui. E vou fazer a mesma coisa para o 9 e para o 10. Então, por exemplo, no lugar do 9, eu posso colocar índice primeiro verificador. E aqui, segundo verificador. E aqui eu coloco, ao invés de 8, 9. E no lugar de 8 aqui, coloco 10. E agora eu coloco índice primeiro verificador e índice segundo verificador.
percebe que o seu código já melhorou muito. Eu sei que o seu código cresceu, digamos assim, olha o tamanho dessa linha aqui, mas o seu código está muito mais legível, posso te dar certeza disso aí. Então, para isso serve a constante, para melhorar o seu código. E uma outra vantagem de você usar uma constante é o seguinte, eu vou criar aqui uma outra classe. Então, por exemplo, aqui eu vou criar até um pacote para ficar separado aqui, que vai ser matemática. E aqui eu vou colocar uma classe matemática. Nessa classe, imagina que eu tenho um método calcular área círculo. E aqui você passa o raio e nesse método eu vou calcular a área. Por exemplo, π, que é 3,14 vezes raio ao quadrado, que é a mesma coisa que raio vezes raio. E agora, aqui eu vou colocar int e eu retorno área. Aqui eu preciso criar aqui um double, por exemplo, para retornar, porque eu estou usando 3,14, então eu coloco double aqui também. Agora imagina que eu tenho outros métodos nessa classe que também usam o valor de π, que no caso aqui está como 3,14. Eu poderia, lógico, criar uma constante, então eu poderia fazer private static final π igual a 3,14. Aqui faltou o tipo, que é double. Então eu tenho a minha constante π aqui. Aqui eu vou trocar 3,14 por π. Então olha o tanto que o seu código já melhorou. Mas imagina o seguinte, imagina que você não esteja usando uma constante aqui. Vou colocar aqui de novo 3,14. E você tenha vários métodos aqui, por exemplo, mais de 10 métodos. E eles usam o valor de π, que é 3,14. Agora imagina que amanhã você não queira mais usar 3,14 como valor de π. Eu quero usar um valor, por exemplo, 3,14 e um valor aí. Você teria que trocar em cada parte do seu código por esse valor. Então você vai trocar onde tinha 3,14 por esse valor. Então é um trabalho um pouco chato. Agora imagina que você tenha um projeto gigante que use esse valor de 3,14 em várias classes. Então você teria que trocar em vários lugares aí. Mas como você aprendeu a usar constantes, você não vai fazer dessa forma aqui. Você vai usar sempre a constante para esses casos aí de magic number. Então aqui, como é uma constante, e você quer trocar o valor dessa constante no seu projeto, basta você trocar o valor da constante. Então você coloca o valor que você quer. Então olha o tanto que ficou bem mais fácil de você dar manutenção no seu código usando constante. Agora imagina o seguinte, imagina que o seu projeto cresceu muito. E nessa classe matemática tenha muitos métodos, muitos mesmo. E pode ser que você tenha várias constantes. Então, por exemplo, aqui vou duplicar isso aqui. Imagina que eu tenho aceleração, gravidade. Vou colocar aqui 9,8. Eu dei uma olhada aqui, eu não tenho certeza se é esse valor não, mas suponho que seja 9,8. Aceleração, gravidade. Por enquanto a gente tem duas constantes. Mas imagina que tem várias mesmo, mais de 10. E aí, a sua classe matemática está começando a ficar gigante. Uma boa prática é também você criar classes contendo apenas as constantes. Então, por exemplo, aqui eu quero separar essas constantes aqui dessa classe. Então eu poderia criar uma classe, por exemplo, matemática constantes.java. Essa é a minha classe matemática constantes. E aqui você vai mover essas milhares não, mas essas dezenas aqui de constantes para essa classe. Então estão aqui. E agora basta você fazer, aqui eu coloquei private, mas agora vai precisar ser public, porque você vai acessar esses atributos aqui fora dessa classe. Então eu vou colocar aqui public. Posso salvar aqui. E aqui em matemática não existe mais a constante π. Então eu preciso fazer matemática constantes.π e vai funcionar do mesmo jeito, eu garanto. Só que essa classe aqui que tem apenas constantes, ela tem alguns, na verdade não é problemas, mas algumas liberdades que você poderia limitar para ficar melhor ainda, que são alguns padrões. Então, por exemplo, aqui eu consigo criar uma classe que herda, por exemplo, matemática 2.java. Eu consigo criar uma classe aqui
que herda de matemática constantes. E essa herança não é nenhum problema, mas não faz muito sentido você herdar uma classe do tipo que é uma classe só de constantes. Então você pode limitar isso. E como que você faz isso? Você pode definir essa classe aqui, cadê? Matemática constantes, como uma classe final. Agora, nenhuma classe consegue herdar dessa classe do tipo constantes aqui. Então, por exemplo, aqui já deu erro. Se você não lembra esse atributo aí, esse modificador final para a classe, de novo, vai lá nesse card aí e assiste esse vídeo e depois volta para cá. Então, eu não consigo fazer a herança quando eu coloco o final aqui. Em resumo, é isso. Eu também consigo fazer o seguinte, eu consigo criar um objeto do tipo matemática, então, por exemplo, constantes é igual a new matemática constantes. Eu consigo fazer isso. E isso não é muito interessante, porque tem uma classe aqui que já tem os atributos todos estáticos, então não preciso fazer isso. E como que eu faço isso? Basta você criar um construtor aqui. Como que eu crio um construtor? Public, o nome da classe matemática constantes, abri e fechei parênteses, apenas isso. Então esse é um método tradicional assim de você criar um construtor. Para você limitar a criação de objetos, basta você trocar isso aqui para private. Olha que interessante, isso daí é bem legal. E eu confesso que eu não sabia disso, tá bom? Nunca usei isso, mas eu achei muito legal. Então quando você faz isso, ó, aqui já deu até um erro, que é o seguinte: você não consegue mais criar um objeto do tipo matemática constantes porque o construtor dele é privado. Então quando você tem uma classe que o construtor é privado, você não consegue construir, tá? Em resumo é isso. Então dessa forma aqui você já tem uma classe que tem as constantes top, muito legal. Então perceba que com essas mudanças aqui, a gente já limitou muito para a capacidade, digamos assim, da nossa classe de constantes. Então você não pode herdar dessa classe e não consegue criar um objeto a partir dela. Então já ficou bem legal e já está seguindo uma boa prática de código. Então esse é o conteúdo de constantes. É um recurso que vai deixar o seu código bem mais profissional. Então se você não usa, passa a usar ele, que eu tenho certeza que o seu código vai melhorar bastante, tanto para você quanto para outros desenvolvedores que for dar manutenção nele, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui embaixo um comentário que eu vou responder com o maior prazer, fechou? Valeu e até a próxima!